Boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas, sejam bem-vindos a mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje, terça-feira, ontem feriadão do dia 5, aí todo mundo ficando em casa, mas muita gente também acabou levando a família para ver de perto o desfile do dia 5, dia em que o Amazonas foi elevado à categoria de província. E a gente já começa o programa de hoje parabenizando todas as escolas aqui da cidade de Manaus, também do interior, porque esse ano de 2016 nós tivemos uma novidade, que foi justamente também o desfile de escolas do Iranduba, de Presidente Figueiredo, de Manacapuru, e a gente fica muito feliz, além de reunir as escolas da rede estadual e municipal, somando quase 10 mil alunos desfilando e cerca de um público de 30 mil pessoas. Nós queremos também lembrar que um pouco mais de 230 escolas participaram aí do desfile, e uma das novidades também foi a chegada das escolas, da escola militar. Isso faz a diferença também nessa unidade, nesse civismo, e é claro que a gente não poderia deixar de começar o programa da nossa gente prestando uma homenagem à nossa gente, não é, que ontem aproveitou o feriadão para poder acompanhar esse momento cívico aqui da cidade de Manaus, de todo o Amazonas. Quero também lembrar, gente, e parabenizar a direção das escolas, os professores, enfim, a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria Municipal de Educação. Foi muito bacana e a gente quer aqui já aplaudir sempre esses bons exemplos de civilidade, de civismo aqui do estado do Amazonas. Olha, falando em aplaudir, quero mandar aqui um abraço carinhoso para todos os bairros de Manaus, para todo o interior do Amazonas. Hoje, em especial, quero mandar um abraço para Itapiranga. Queridos amigos e amigas, muito obrigada aí pela acolhida. Nosso programa, que já está esse ano comemorando o seu 15º aniversário. Tempão passou, hein, gente? Muitos anos no ar. A gente só agradece a Deus, agradece a você pela companhia de todos os dias. Falando em companhia, daqui a pouco, nosso parceiro de todas as terças-feiras já está conosco aqui em nossos estúdios, e a gente vai falar sobre o cigarro, né? O tabagismo de um modo geral e os malefícios que o tabagismo causa à saúde de todo mundo. Dr. Aristóteles, que está conosco ao vivo, é cardiologista, daqui a pouco ele vai mostrar inclusive um coração. Como é que fica o coração das pessoas que fumam? Agora tem muita gente que não fuma, mas acaba também sofrendo as consequências, né? É aquela questão do fumante ativo, passivo. Então tudo isso a gente vai entender melhor e vai também já chamar a sua atenção. Você que acompanha o nosso programa pode, através da nossa rede social, do nosso WhatsApp, já começar a ligar pra gente para fazer aí o seu questionamento, que eu tenho certeza vai valer muito a pena. Olha, teve uma mudança lá na Avenida das Torres, que agora ganhou um semáforo. Então você que é condutor tem que tomar alguns cuidados, mas é por isso que o Câmera 13, através do repórter Gerson Guerra, traz essas informações, e a gente vai direto agora para a Avenida das Torres, aqui na cidade de Manaus. Vamos ver. A reportagem do Câmera 13 está aqui na Avenida das Torres, aqui próximo à Bola do Coroado, justamente aqui na esquina com a alça que vem da Efigênio Salles e faz, né, todo esse trajeto aqui pela Avenida das Torres. Aqui agora tem um semáforo, né, a partir de hoje, porque aqui realmente dava muito engarrafamento, era um entrança de carro, né? Os carros ficavam aqui fazendo aquele engarrafamento, já que todo mundo queria passar ao mesmo tempo. A gente vai conversar com a Catiana, que é a supervisora da Zona Norte, vai dar mais detalhes pra gente. Catiana, esse semáforo aqui agora vai coordenar o trânsito melhor, né? Exatamente. Com a utilização do semáforo, a gente quer alertar toda a população, a todos os usuários da via, seja pedestre, ciclista, condutor de veículo automotor, que o semáforo está em pleno funcionamento. E a sinalização está completa aqui no local. Faixa de pedestre, a via está pintada, as placas de sinalização e também os repetidores de quem vem da alça da Efigênio Salles está em funcionamento para ajudar na visualização do condutor que está vindo da Efigênio Salles para acessar a Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres. Então vai melhorar muito a fluidez do trânsito, principalmente nos horários de pico, onde a intensidade de volume de veículo é bem maior.
Agora, Catiana, em algum momento ele vai ficar intermitente, ou seja, ele vai ficar no pisca, é isso? Não, na verdade o semáforo a partir de então já está funcionando, então os condutores eles têm que estar atentos. Os 3 focos do semáforo nas 2 vias estão funcionando normalmente e o condutor ele precisa estar atento para ele estar obedecendo a sinalização de trânsito. Ele não ficará mais intermitente, então? Não. Em nenhum momento? Nem mesmo quando tiver pouca fluidez? Não, em nenhum momento, ele vai ficar funcionando normalmente. Bom, então você, né, que é motorista, você que trafega pela Avenida das Torres e pela alça, né, que vem da Efigênio Salles e encontra aqui com a Avenida das Torres, deve tomar todo cuidado, porque agora o semáforo está funcionando e você pode também ser multado, né? De repente, se estiver aí cometendo alguma infração de trânsito, você pode ser multado. Toda atenção agora para a classe motorizada, para quem está trafegando por aqui, para que não cometa nenhuma infração de trânsito. Imagens de André Luiz, reportagem Gerson Guerra. Obrigada, Gerson, pelas informações. É uma área que, infelizmente, a gente sempre registra muitos acidentes e agora tem aí o semáforo para alertar os motoristas. Mas, gente, vamos falar de futebol agora. Futebol, hoje tem futebol e a seleção brasileira que já está aqui na nossa capital, no estado do Amazonas, e hoje à noite enfrenta a Colômbia às 20h45, já valendo aí pelas eliminatórias da Copa de 2018. E a alegria tomou conta de todo mundo, porque a Arena da Amazônia vai abrir seus portões para mostrar para o país inteiro, né, aquilo que a gente sabe fazer de melhor, o nosso povo, que é acolher os nossos visitantes. Portanto, tem futebol e o repórter Gerson Guerra está chegando aí com as novidades. E aí, você já aposta o seu score? É o 3-2, acho que 3-2 pro Brasil. Tem Neymar em campo, vai ser uma festa, não é, gente? Ô, Gerson, é com você. Conceição, é grande o movimento de torcedores aqui no entorno da Arena da Amazônia, mais precisamente na Arena Amadeu Teixeira, para comprar ingressos para a partida de hoje à noite, né? Logo mais, entre Brasil e Colômbia, pela 8ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que se o Brasil ganhar, ele vai a 15 pontos, e se a Argentina, o Uruguai e o Equador perderem, o Brasil já fica em primeiro lugar. Ainda restam muitos ingressos para serem vendidos, mais ou menos de 4 a 5 mil ingressos, e você ainda pode comprar o seu. Lembrando também que logo mais será interditado aqui a Constantino Neri e algumas vias no entorno da Arena da Amazônia. O tempo já está melhorando e com certeza vai ser um grande jogo de futebol. E que vença o Brasil, é claro. Eu volto ao estúdio com você, Conceição. Obrigada, Gerson, que maravilha. Olha, eu perguntei aqui no estúdio qual o palpite para hoje à noite. O Dr. Sidney falou 2-0. Que maravilha. O doutor Aristóteles falou 1-0, mas muito apertado. É isso? Doutor Aristóteles 1-0. Doutor Chalub 2-0. Aí eu vou no 3-2. Eu vou no 3-2. 3-2 pro Brasil, é claro. E aí, você, o que acha? Que vai dar o que hoje à noite, hein, gente? Brasil e Colômbia, tenho certeza vai ser um grande jogo aqui no estado do Amazonas, aqui na Arena da Amazônia. A gente vai já pro intervalo comercial, mas antes, a gente vai agora pro intervalo comercial, lembrando que já a gente vai bater um papo aqui com o doutor Aristóteles, que é cardiologista, e com o nosso querido amigo doutor Sidney Chalub, nosso parceiro de todas as terças-feiras. Olha, gente, é preocupante, eu quero aqui chamar a sua atenção a respeito do tabagismo. A gente já falou muitas vezes, em maio, a gente teve 31 de maio, Dia Mundial contra o tabagismo, e agora em agosto, no dia 29, foi o Dia Nacional. Então, 30 anos que a gente está aí nessa luta aqui no estado brasileiro, e já a gente vai falar um pouco dos malefícios, mas a gente sabe também, né, que a dependência que muitas pessoas têm acabam impedindo essa dependência da pessoa dar um basta. Agora, saúde precisa estar em primeiro lugar, e já a gente vai mostrar como é que fica o seu coração quando você usa o tabaco. Então, já a gente volta ao vivo na Band, mandando um beijo para você em Manaus e para você que nos acompanha em qualquer parte do Amazonas. Já estamos de volta, hoje é terça-feira, você sabe, né? Aquele momento que a gente tira sempre
para falar da nossa saúde. Mas não é só na terça-feira que você tem que colocar a sua saúde em primeiro lugar, não. Tem que ser todos os dias. Você ouve com a gente aqui, a gente aprende com os nossos convidados sempre e a gente coloca em prática no nosso dia a dia, tá bom assim? Quero já agradecer muito a presença do nosso parceiro de todas as terças-feiras, nosso queridíssimo Dr. Sidney Chalub. Tudo bom, Dr. Sidney? Muito bem-vindo. Prazer, saudade de você de Obrigada. estarmos aqui trazendo conhecimento e saúde à nossa população e falar de uma coisa que, infelizmente, as pessoas hoje, Conceição, deixam de buscar saúde e não alguns vícios, e nós vamos hoje discorrer principalmente sobre o tabaco, que tem uma grande repercussão no organismo do ser humano como um todo. E no nosso bate-papo de hoje, o nosso cardiologista, Dr. Aristóteles Alencar, que também é coordenador do programa Antifumo. Dr. Aristóteles, primeiro, é uma honra tê-lo conosco aqui na Band e aqui no Câmera 13. É uma honra minha de estar participando do seu programa e jamais poderia recusar um convite do Dr. Sidney Chalub. Aqui eu faço em público uma homenagem, porque o bom profissional, Conceição, ele desempenha suas atividades com dignidade, tanto no serviço público quanto no serviço privado. E o Dr. Sidney se dedica ao SECOM, àquela população que sofre com a doença que é o câncer. E eu gostaria de parabenizá-lo em público e homenagear você por ter escolhido o Dr. Sidney para fazer essa parte do seu programa. Ele é um parceiro. Eu sempre digo que a gente não coloca do nosso lado qualquer pessoa, a gente escolhe as pessoas para as nossas caminhadas, não é não, doutor Aristóteles? Com certeza. E o doutor Sidney certamente é esse parceiro que nós temos aqui no nosso programa, com muita honra, passando o conhecimento, emprestando um pouco do conhecimento que ele adquiriu e continua adquirindo no decorrer da vida dele toda. É um jovem, completou o ano, mas continua sendo muito jovem, sempre aqui conosco. E a gente fica muito feliz. Muito obrigada, doutor Aristóteles, doutor Sidney Chalub. A gente já chama para essa conversa o repórter Gerson Guerra, e aí você já pode começar a fazer sua pergunta pelas redes sociais e através também dos nossos telefones. Gerson. No último dia 29 de agosto, foi comemorado no Brasil o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma data instituída em 1986 pela Lei 7.488, que foi criada com o objetivo de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta, sendo considerado, portanto, um problema de saúde pública. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas morram todo ano no Brasil em decorrência do fumo. Esse valor salta para cerca de 4,9 milhões em perspectiva mundial. O cigarro, assim como outros derivados do tabaco, não possui uma quantidade segura de consumo. Somente na fumaça desse produto, por exemplo, encontramos mais de 4.700 substâncias tóxicas que prejudicam a saúde. Você fuma? Fumei muito. E você teve algum problema com fumo? Na minha garganta. Qual foi o problema? Um picarro, rouquidão. Ival, você fuma muito durante o dia? Somente um cigarro, 2 no máximo, por dia. Mas você já fuma há muito tempo? Desde os 20 anos. Você conhece alguém que teve problema em relação ao cigarro? Sim. Conhece? Você nunca teve nenhum problema? Até agora ainda não. A nicotina age como estimulante do sistema nervoso central, eleva a pressão sanguínea e a frequência cardíaca, diminui o apetite e desencadeia náusea e vômito. Já o alcatrão, que é formado por várias substâncias, está ligado a doenças cardiovasculares, câncer, entre outras. Obrigada, Gerson, pelas informações. Doutor Aristóteles, a gente viu aí pela matéria do Gerson que o cigarro ele causa não só o problema no coração, no pulmão. O organismo todo acaba sendo atingido pelo cigarro? Se nós formos somar as mortes do século passado, século XX, de todas as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra do Golfo, tudo, o cigarro matou mais do que todas as guerras reunidas. Então, o cigarro é um hábito socialmente aceito que deve ser eliminado da sociedade. Nós estamos batalhando para isso. Agora, a gente acabou de mostrar uma imagem de um cigarro. O que tem dentro desse que possa causar tanto malefício aí? Quais são os componentes? A gente está vendo aqui na tela o cigarro, os componentes dele para causar tanto estrago à vida de uma pessoa.
Pois é. O pessoal fala muito em nicotina. A nicotina, ela apenas causa a dependência química. Ou seja, o indivíduo traga, em 5 segundos a nicotina vai ao cérebro. Atinge o cérebro e no neurônio produz uma substância chamada dopamina. Então a dopamina dá um prazer. Diminuiu a dopamina, diminuiu o prazer, a pessoa volta a fumar novamente. Então aqui nós temos aproximadamente 4.500 substâncias químicas diferentes dentro do cigarro. Para você ter uma ideia, nós temos o monóxido de carbono, que é o gás que sai da descarga do automóvel. Nós temos nitrosamina, que é veneno de rato. Temos substâncias radioativas, ou seja, o que mata realmente são as substâncias químicas dentro da fumaça do cigarro. Nossa, doutor Sidney, é um perigo. E as pessoas colocam isso na boca, o rapaz falou 1 a 2 ao dia, ao longo de 20 anos. E o problema da doença não é a coisa aguda, mas é aquele bate-bate que vai ao longo do tempo e vai ter repercussão importante na vida das pessoas. Então tem que ter uma informação, porque o cigarro hoje, falando da nossa área do câncer, ele é considerado um cancerígeno completo. Ele tanto estimula a ter mudança na célula, como ele estimula a essa célula se multiplicar mais rápido para virar câncer. Então, você pode ver que nós estamos diante de um veneno que vai à nossa boca todos os dias. Agora, doutor Aristóteles e doutor Sidney, a gente vai mostrar agora, o senhor trouxe para a gente um material para a gente poder mostrar para as pessoas que estão em casa. Vamos colocar aqui no telão, por favor, essa imagem. É um corpo humano... eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco mais para a gente o que acontece nesse corpo e o que significa essa demonstração que nós estamos levando ao ar através da nossa Band. Só que o câmera voltasse um pouquinho a cabeça. Vamos então subir. Ok. Então, observem bem, iniciando na parte nós temos a parte branca, que é o olho. A catarata, ela ocorre muito em fumante. Olha que tem um aparelhinho de surdez no ouvido, a surdez, esse enrugamento da pele. A boca é o principal órgão afetado pelo cigarro. Nós temos queda de dente, temos câncer de lábio, câncer de língua, câncer de palato e, além do mau hálito e salivação excessiva. Você está vendo esse dente colocado aí no meio. A pessoa que vai fazer implante dentário, a primeira pergunta do dentista é: você fuma? Se você fuma, você não faz o implante que cai tudinho. Meu Deus. O implante é tudo rejeitado. Então, subindo gradativamente, nós podemos observar agora esse orifício na garganta, que é um câncer de laringe, que é basicamente do fumante que bebe. A pessoa parece que tem que fazer uma traqueostomia. Uma traqueostomia para poder respirar. Tá? E descendo no organismo como um todo, nós temos o câncer de pulmão, câncer de mama, o câncer de estômago. Não estamos mostrando aí a parte de coração, só cânceres, tá? E temos também, aqui, o pulmão enegrecido, a mama feminina, levando ao aparecimento de câncer. Nós temos câncer de estômago e câncer de bexiga, que é muito relacionado ao fumante, porque quando ele fuma, os metabólitos, o que é excretado da fumaça sai pela urina, e nós temos aí dentro da urina, dentro da bexiga, o câncer causado pelo fumante. Observe o dedo da mão está roxeado, causando problemas de circulação. Então, o cigarro ele estraga o organismo como um todo, levando a amputação de membros, perda de pé, perna, mão, etc. Agora, doutor Aristóteles e doutor Sidney, esse é um tipo de problema, um tipo de morte que pode ser evitada nesse caso, porque o cigarro é uma decisão, não é? Mesmo que a dependência... a gente sabe, outro dia eu falei aqui sobre a predisposição do organismo em relação à dependência, seja do que for. Então, pode evitar, então, isso, doutor Aristóteles? Eu só faria uma pequena correção, em relação à decisão. Muitas das vezes o fumante, ele é cooptado por colegas que fumam. Às vezes ele não quer, mas para pertencer a um grupo social, ele começa a fumar. Olha, se você quer ser homem, tem que fumar. E ele começa a fumar. Às vezes o pai fuma e o exemplo do pai e da mãe fumante passa para os filhos. Então, automaticamente, aquele garoto que não tinha intenção de fumar, mas ele fica por, vamos dizer assim, influência social. Ok, vamos dar uma voltinha agora nas redes sociais. Muita gente já participando do nosso programa, muito obrigada. Encher a tela da Band aqui com essa pergunta da nossa telespectadora. Acompanhando o Gabriel, telespectador Gabriel Mariano, da Raiz. Quais os derivados do tabaco mais agressivos à saúde e como eles agem? Nós temos o DDT,
porque o cigarro ele é feito do tabaco. A folha do tabaco é uma folha muito bonita. Então ela não pode ter furos causados por animais. Então ela tem que ser detetizada para conseguir um bom preço comercial. Você coloca DDT, que é um inseticida. E aquilo a pessoa fuma. Quando enrola, pica, fumar o tabaco para fazer o cigarro, o DDT vai junto do tabaco. Então nós temos outras substâncias, como a nitrosamina, que é veneno de rato puro. E serve, a amônia, que serve para dar aquele cheiro agradável do cigarro. Observe que os cigarros antigos, o pessoal chamava de porronca, fedia muito. Então, quando coloca muita amônia, que é cancerígeno, o cigarro fica um cheirinho mais ou menos agradável. Então, nós temos inúmeras substâncias químicas no cigarro. Ok, a gente vai às ruas agora, já saber as dúvidas das pessoas que acompanham o nosso programa, estão passando pelo centro de Manaus. Então, vamos ao telão agora. Doutor, o que causa a dependência do cigarro? Eu não entendi. O que causa a dependência? O que causa a dependência do cigarro é uma substância chamada nicotina. Então, a nicotina, se você pegar, por exemplo, fumar e soprar contra um lenço, fica amarelo. Aquilo não é nicotina. As pessoas falam que aquilo é o alcatrão, é o resultado da queima. A nicotina ela é incolor. A nicotina é uma substância que causa a dependência química. Existe muita associação das pessoas, fazem algumas associações, principalmente com tabaco e o café. Quer dizer, seriam duas substâncias, a cafeína e mais a nicotina. Existe essa relação de prazer que essas substâncias dão nas pessoas? E a outra coisa que eu falo assim, muita gente vê muito assim, eu parei de fumar e engordei. O que pode levar a essa relação? Ok, o senhor já vai responder, já vou deixar uma pergunta aqui, e uma pergunta que muita gente já mandou aqui para o nosso programa. Por que depois de 20 anos que a pessoa para de fumar, o cigarro ainda está presente na vida dela? Ou pelo menos os problemas deixados por ele ainda estão lá no organismo daquela pessoa, enfisema pulmonar, tanto problema. O senhor já vai responder. A gente faz o intervalo comercial e volta já ao vivo na Band com você. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, mandando um beijo para você que nos acompanha há 15 anos. Gente, muito obrigada, em nome da Band, em nome do Câmera 13, Deus abençoe você e toda a sua família. O Ademilton está chegando, tem novidades para a gente, né, Ademilton? Com você, vamos lá. Obrigadão, meu querido Ademilton. Olha, a gente vai agora conversar com o doutor Sidney, ele já está aqui conosco para mostrar a diferença entre dois pulmões, né, doutor Aristóteles? Um já contaminado aí pela fumaça, pelo cigarro, e o outro não, né, doutor Sidney? Explica pra gente um pouquinho isso tudo. São dois pulmões totalmente diferentes, que o pulmão ele é uma esponja, então ele age basicamente numa troca de gás carbônico. O que acontece? Quando a pessoa vai fumando ao longo do tempo, ele vai impregnando e essa troca de gás vai ficando cada vez mais prejudicial, e isso é o que ocorre, que a gente chama de efisema pulmonar. E ao longo do tempo, esse pulmão, o fumante paga um preço muito caro, porque o pulmão sai desta área limpa para um pulmão totalmente impregnado como esse, e a pessoa morre por falta de ar, porque ela não tem como fazer a troca de oxigênio com gás arterializado. Isso eu não estou nem falando das outras coisas relacionadas com câncer. É simplesmente o ato da pessoa não poder respirar. Sempre dizem os pneumologistas que é um preço muito caro pago pelo fumante ao longo da vida. E às vezes a pessoa para de fumar, mas já tem um efisema pulmonar. Então é uma doença crônica evolutiva, que infelizmente ela não regride após a sua instalação, e isso leva a muitas vezes um quadro alarmante, que a pessoa tem tosse e escarra sangue. É um quadro extremamente grave. Repito, é um preço muito caro que você paga pelo mau hábito de vida. Ok, doutor Sidney, muito obrigada. O senhor pode sentar conosco aqui. Agora, doutor Aristóteles, vamos explicar aqui, o senhor trouxe para a gente um coração para explicar melhor o que acontece nas artérias, o que acontece lá dentro com a questão do cigarro, hein, doutor Aristóteles? Então, antes, só respondendo aquela pergunta do doutor Sidney em relação ao café e o cigarro. O seu telespectador que deseja parar de fumar, ele tem que evitar alguns gatilhos. Um deles é o café. Então, habitualmente, a pessoa toma um café, fuma um cigarro. Ou vice-versa. De manhã acorda, vai ao banheiro, pega o jornal, fuma um cigarro.
depois do almoço fumo cigarro. Então, o hábito do cigarro, ele é feito de gatilhos. Então, nicotina e cafeína foram as drogas mais consumidas no século XX. E aí, quando a pessoa troca o café para não lembrar o cigarro, existe o café decafeinado, sem cafeína. Ok, então isso aí já ajudaria muito, né? Vamos falar agora do coração. E uma outra pergunta que você fez em relação a pessoas que ficam 20 anos. Você já fez radiografia alguma vez? Já. Você vê que o médico coloca um avental de chumbo? Isso. Ele se protege, porque a substância radioativa causa câncer. Então, todo dia ele está trabalhando com aquilo, aquela substância radioativa pode causar câncer em quem está manuseando aquele aparelho. O cigarro tem substância radioativa. Tem o polônio e o rádio. Então, a pessoa fuma durante 20 anos e aquela substância radioativa passa pelo brônquio. Mesmo que ele pare de fumar, depois pode vir apresentar um tumor. Então, o cigarro tem substância radioativa. Em relação às figuras aqui... Deixa eu segurar o microfone para o senhor. Pois não. Aqui nós temos um coração com umas pontes de safena. Então, como é que o coração chega nesse ponto aqui? Tá? Eu vou mostrar essa artéria. Observe aqui, olha. Nós temos uma artéria normal. Observe que a artéria está limpa. Aí a pessoa vai comendo ovo frito, calabresa, picanha, aquela parte amarela da gordura, todo dia. Assim, tem um paciente que diz, não como nada. O que você come? 6 ovos fritos todo dia de manhã. O colesterol era muito alto. Então, essa gordura vai depositando aqui. Um belo dia, a placa rompe e a artéria fica obstruída. Então, leva um infarto. Quando o paciente infarta, aí você tem que colocar, ou fazer um stent, que é uma desobstrução interna da artéria, ou colocar uma ponte de safena. Tira uma veia da perna e coloca para suprir o sangue. E o infarto do miocárdio tem muita relação com o cigarro. Então, o fumante que tem colesterol elevado, que tem pressão alta, não se trata, ele vai evoluir para o infarto do miocárdio, precisando de um tratamento desse aqui. Agora, doutor Aristóteles, a questão do estresse também pode ajudar nessa obstrução ou não? O estresse é um fator isolado. Tem vários pacientes que não fumam, não bebem, o colesterol normal, o açúcar normal, por serem estressados, eles apresentam infarto do miocárdio. Então, Conceição, nós temos que... O próprio câncer também aparece com estresse. Nós temos que manusear muito bem essa questão do estresse. Nutrir bons pensamentos, não se preocupar com a vida dos outros, procurar fazer boas ações. Isso é feliz. Isso é feliz. Sorrir, gente, vamos sorrir. Agora a questão do stent. Veja o programa. Veja o programa, que graças a Deus aqui tudo é da paz. A questão do stent, quando se coloca, não é? Tem algum cuidado específico para uma pessoa que já foi ex-fumante? Tem, porque o stent é o seguinte, é uma coisa provisória. Se o paciente tem uma obstrução na artéria, coloca um stent, continua fumando, continua sedentário, continua comendo gordura, não tratando o açúcar, aquela artéria está doente. Então, o stent não é um tratamento definitivo, é um tratamento provisório, que você tem que modificar hábitos de vida. O senhor falou uma coisa, doutor Aristóteles, que em relação ao estresse, que é um fator, a dieta. Agora eu queria colocar um grupo de pacientes que já têm predisposição à doença, que são os diabéticos. Qual é o efeito deletério do cigarro no diabético e se ele acelera a evolução da doença, que o diabético já tem uma série de complicações? Isso, olha, eu posso mostrar aqui, olha. Deixa eu segurar para o senhor de novo. Aqui, as complicações que podem causar, que podem aparecer com diabetes. Primeiro, nós temos alteração aqui no fundo do olho. Aqui, olha. É retinopatia diabética. Nós temos alteração do nervo. O paciente diabético, ele fica com uma certa diminuição da sensibilidade. Então, muito paciente que tem diabetes, infarto, ele não sente dor. É o infarto sem dor. O diabetes causa o acúmulo de gordura nas artérias e pode causar também lesão renal. Então, nós temos 4 fatores de riscos importantes. E, se você acrescentar o cigarro, vai complicar. Então, o diabetes, por si só, já é uma doença vascular. Então, o diabético não pode nem sonhar com cigarro. Olha, a gente vai ver agora, através desse vídeo preparado aqui pelo nosso programa também, como a fumaça inalada pelo cigarro funciona lá no seu organismo. Vamos dar uma olhada agora para a gente ver isso?
O monóxido de carbono, principal produto da queima, é muito perigoso em alta concentração, porque se liga com facilidade à hemoglobina, a molécula do sangue que transporta o oxigênio no corpo. Com as hemoglobinas ocupadas, o oxigênio não é distribuído no organismo. E isso causa lesões no aparelho respiratório. O pulmão fica vulnerável e perde a capacidade de expelir outras substâncias tóxicas também inaladas com a fumaça, como resíduos de plástico e madeira, o que facilita a instalação da pneumonia química. Agora, meus queridos, e o fumante passivo, né? Porque às vezes a pessoa não tem nada a ver com essa história e convive com uma pessoa que fuma. Quais são os perigos? O fumante passivo, o fumante secundário, porque hoje nós temos já o fumante terciário. O fumante secundário, por exemplo, se eu estou fumando aqui, ó, eu trago a ponta do cigarro, a brasa, queima em torno de 1000 graus Celsius. Então, o Sidney do meu lado, o Dr. Sidney, ele vai aspirar a fumaça que eu vou jogar fora, ele vai aspirar também a fumaça da ponta do meu cigarro. Eu fumei com filtro, ele fumou sem filtro. Então, a pessoa que convive com o fumante adoece tanto quanto o fumante principal. Isso é o fumante passivo. E a gente fica imaginando os filhos que convivem com pais fumantes. Pois é. São vítimas involuntárias, além do mau exemplo, que ele com certeza ele vai querer fumar depois, ele adoece. Rinite, faringite, otite, complica tudo. Vamos às duas novamente? Vamos tirar mais dúvidas aqui, vamos lá. É mais difícil a mulher parar de fumar do que o homem? Sim, a mulher, ela tem outras ambições profissionais. A mulher entrou no mercado de trabalho. Hoje, a mulher está morrendo tanto quanto o homem em relação ao coração. Desde quando nós começamos a faculdade, o homem morria mais em relação a doenças cardíacas. O câncer de pulmão na mulher não existia, era câncer de mama. Hoje, o câncer de pulmão na mulher está se aproximando. Agora, a mulher, por ter entrado posteriormente ao mercado do consumo de cigarro, ela tem mais dificuldade de largar. O homem já está se conscientizando, o homem está morrendo e está apavorado. E a mulher ainda não se assustou com os malefícios do cigarro. E uma mulher grávida? Terrível. Terrível, terrível. Porque a criança, ela se alimenta, a criança no útero, absolutamente pelo cordão umbilical. Se a mãe traga, a criança tem taquicardia, o coração da criança acelera muito. E tem malformações. Agora, existem casos de morte súbita ao nascer. A criança nasce, a mãe deixa no berço, quando volta a criança está morta. Principalmente mães fumantes. Agora, o mais grave, Conceição, é quando a criança nasce, a mãe amamentando e continua a fumar. Que absurdo. A criança já sofre. Eu queria falar da minha área. Uma coisa que a gente vê muito no consultório, Conceição, é pessoas que usam cigarro e tem muita úlcera e muita gastrite. Às vezes nós temos que dobrar a dose da medicação. Uma coisa que a gente pergunta, você fuma? Então a gente usa o dobro da dose porque a circulação de sangue no intestino e no estômago diminui. Então, quer dizer, você está com uma doença que afeta da cabeça ao dedão do pé, porque tem amputação por conta da deficiência vascular do cigarro. Olha, a gente vai dar uma voltinha agora nas redes sociais, muitas perguntas chegando. Vamos ver se a gente responde aqui. O Tiago Nazareno, da Cidade de Deus. Doutor, existem números e pesquisas que comprovam que as imagens nos maços de cigarros diminuem o número de fumantes. Com aqueles certeza. alertas. Alerta já melhora, a pessoa já olha aquilo ali, já vê que o cigarro não é tudo tão bonito como se pensa. E só para dizer, as imagens que foram criadas e colocadas nas carteiras de cigarro no Brasil, que foram criadas pelo Ministério da Saúde, elas foram exportadas para outros países. E agora o senhor sabe que já tramita na Câmara dos Deputados um projeto que é para padronizar, tirar qualquer esse marca. Alerta. Exatamente. Isso. Olha, gente, que pena que terminou. Passou rápido, hein? Não é tão bom esse bate-papo que passou tão rápido. Quero muito agradecer a sua presença aqui conosco, dizer que a Band é sua casa, sempre, doutor Aristóteles. Muito obrigado, doutor Chalub. Conceição, quero só deixar o seguinte, que muitas vezes o fumante, quando vê a gente falar de tabagismo, ele desliga a televisão ou muda de canal. Para não ouvir. A nossa preocupação com o fumante,
A nossa briga não é contra o fumante, é contra o cigarro. Exatamente. O fumante é um doente, ele precisa de apoio. Nós estamos aqui para apoiá-lo. Meu querido parceiro de sempre, muito obrigada. Uma satisfação, vamos voltar e cada vez mais trazendo o assunto. E você está em casa, manda pra gente sugestão de tema para que a gente possa esclarecer suas dúvidas. Ok, olha, amanhã eu quero ver quem que acerta esse escolhe do jogo de hoje, hein? 2-0. Brasil e Colômbia, gente. Gente, fica com Deus, amanhã a gente não tem programa, porque amanhã é feriado, o Natan vai estar conosco aqui alegrando o seu feriadão. Fica com Deus, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e na quinta-feira a gente se vê ao vivo na Band. Até lá.